Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam sobre nós, em nome de Jesus, que assim seja. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos entender a Tua palavra, para que a Tua palavra nos alimente espiritualmente, fortaleça a nossa fé e nos ajude a amar mais a Jesus. Pedimos a Tua bênção, a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus em Hebreus 13, verso 8. Ali está escrito: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo. Em Malaquias 3, verso 6, está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Em Tiago 1,17, nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O texto de Hebreus 13, verso 8, fala que Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse texto está em 3 dimensões: passado, presente e futuro. E devemos perguntar: o que Jesus fez por nós no passado? O que Jesus faz por nós hoje? O que Jesus fará por nós no futuro? No passado, Jesus é apresentado como o Criador de todas as coisas. Em Colossenses 1,16 está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Jesus também é apresentado no passado como o Messias. O livro do profeta Isaías, capítulo 53, é um exemplo disto. Todos os profetas falaram do Messias, mas Isaías 53 apresenta Jesus como um Messias sofredor, como aquele que levaria os nossos pecados sobre si. Isaías 53, verso 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus é apresentado como o nosso Redentor e Salvador, como aquele que morreu, ressuscitou e foi glorificado por nós. Em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 10, é-nos apresentado a cascata de humilhação pela qual Cristo passou e a sua consequente exaltação por Deus. Ali diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui vemos uma cascata de humilhação pela qual Cristo passou, assumindo a nossa natureza humana, se fazendo servo, morrendo e morrendo morte de cruz, a pior morte que poderia existir. Mas o texto continua dizendo que pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao mesmo tempo em que Jesus passou por extrema humilhação, ele passou por uma extrema glorificação, para a honra e glória de Deus Pai. Jesus nasceu aqui neste mundo, encarnou, morreu, ressuscitou e foi glorificado e reina à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. No passado, Jesus nos redimiu, nos comprou na cruz do Calvário, nos resgatou. E no presente, o que Jesus faz por nós hoje? Corremos o risco de, como cristãos, pensarmos em Jesus somente no passado, o que ele fez por nós na cruz do Calvário.
mas temos que pensar também no que ele faz hoje. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele foi entronizado à direita de Deus Pai, ele foi glorificado e exaltado nas cortes celestiais. Então temos que perguntar: o que este Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, faz por nós hoje, no presente? Jesus hoje é nosso mediador. Em 1 Timóteo 2, verso 5, está escrito: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus leva sobre si a nossa humanidade. Ele é divino e humano na presença do Pai. Ele é o nosso representante legal diante do trono do Pai. Ele é o nosso mediador. É aquele que pleiteia por nós. É aquele que clama por nós, que intercede por nós. Não há outro caminho, não há outro meio de chegar a Deus, de chegar ao Pai, a não ser por meio de Jesus Cristo. Jesus hoje é nosso advogado. 1 João 2, verso 1, está escrito: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sim, Jesus hoje é nosso advogado junto ao Pai. Não para incutir no coração do Pai um espírito de amor e de misericórdia por nós, porque o próprio Pai nos ama, pelo fato de ter dado seu Filho unigênito para morrer por nós, em nosso lugar. Jesus é nosso advogado, é aquele que nos representa. Sim, Jesus hoje é nosso advogado junto ao Pai. Ele aplica os méritos do seu sacrifício em nosso favor. Ele imputa sobre nós a sua justiça. Ele é a nossa justiça. Jesus também hoje é apresentado como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. O livro de Hebreus, no capítulo 4, versos 14 a 16, está escrito: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus é a vítima. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício perfeito e também é, ao mesmo tempo, nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós diante do Pai, aquele que pleiteia a nossa causa, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos redimiu dos nossos pecados e não se envergonha de nos chamar de irmãos. No livro de Hebreus, capítulo 7, verso 25, lemos que Jesus é o nosso intercessor. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esta é a obra que Jesus faz hoje por nós. Sempre que precisarmos de um advogado, sempre que precisarmos de um sumo sacerdote, sempre que precisarmos de um intercessor, clamemos o nome de Jesus e cheguemos com confiança ao trono do Pai, por meio dos méritos e da graça de Cristo. Ele vive para interceder por nós. Jesus, Ele é quem nos salva. Ele é o caminho. E é por Ele, diz Hebreus 7, 25, é por Ele que se chega a Deus. Não há outro caminho. Não há outro ser. Não há ninguém mais que possamos recorrer para chegar à presença do Pai, a não ser por meio de Jesus Cristo. E no futuro, o que Jesus fará por nós? O texto de Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. No futuro, o que Jesus fará? Ele mesmo prometeu, em Mateus 25, 31, que voltaria. Ali está escrito: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O próprio Jesus, como profeta, profetizou a sua vinda. Em Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos,
e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus ressuscitará os justos mortos e transformará os salvos que estiverem vivos por ocasião da sua segunda vinda. Contudo, os perdidos serão destruídos na sua vinda, na sua glória. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala da ressurreição de Cristo e fala da ressurreição dos mortos. E Paulo diz no verso 50 a 55, portanto vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Então será declarada a vitória sobre a morte. Jesus, ao prometer voltar, está dizendo o que fará por nós no futuro. Em Apocalipse 21, verso 1, ele promete que no futuro criará novos céus e nova terra. Ali está escrito: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Também diz no verso 4 e 5 de Apocalipse 21, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Em Apocalipse 22, verso 3 e 5, Jesus promete que nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Em Apocalipse 22, 3 a 5, Jesus promete que nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia! Glória a Deus por isso. O que Jesus fez por nós no passado foi garantir a nossa salvação, derramando seu sangue na cruz do Calvário. O que Jesus faz por nós hoje é garantir a nossa salvação por meio da sua graça, do seu perdão contínuo, da sua intercessão junto ao Pai no santuário celestial. E o que Jesus fará por nós no futuro será uma vida de resplendor e glória na sua presença. Jesus foi, é e será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus fez, faz e fará por nós o que não podemos fazer. Ele não muda. Seu poder e seu amor não mudam. Ele nos amou, nos ama e nos amará eternamente. Entregue a Jesus a sua vida. Confie nele como seu Salvador, como aquele que pagou o preço da sua redenção na cruz do Calvário, morreu em seu lugar pelos seus pecados, para te dar direito à vida eterna. Confie em Jesus como aquele que ressuscitou dos mortos e vive eternamente na presença de Deus. Confie em Jesus como aquele que foi glorificado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Confie em Jesus como o teu mediador, como o teu advogado, como o teu intercessor, como o teu sumo sacerdote na presença de Deus. Confesse os seus pecados, peça arrependimento e fé, clame por salvação, se coloque debaixo da graça de Cristo, agora. E creia que no futuro Jesus voltará em poder, glória e majestade nas nuvens do céu, com todos os anjos de poder e glória, para retribuir a cada um segundo as suas obras. E que ele ressuscitará todos aqueles que morreram crendo nele. E ele transformará num piscar de olhos todos aqueles que estiverem vivos, com um corpo glorificado, semelhante ao seu. E que ele dará a vida eterna àqueles que o amam e que o aguardam para a salvação. Creia que no futuro Jesus criará novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, onde a morte não mais existirá, não haverá mais dor, nem pranto, nem choro. Creia em Jesus no passado, no presente e no futuro, como o teu único Salvador, como o teu único Senhor. Que Deus te abençoe para isso, que você tome a decisão de se entregar a Cristo neste momento,
e confiar plenamente no seu poder, na sua graça e no seu amor. Oremos. Ore junto comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, confirma sobre nós a bênção e a certeza da salvação eterna, por meio da fé em Jesus, por meio daquele que nos amou, daquele que nos ama e daquele que nos amará eternamente. Que assim seja, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.